É isso aí, estamos de volta. O programa é Agora José. Né? É isso aí. Agora sim. Vamos lá. Você está ouvindo o programa E Agora José, um programa que discute a educação. Lembrando que a nossa transmissão é feita aos domingos, ao vivo, das 18 às 20 horas, pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona e pela Gazeta Vale Paraibana. Isso. E agora também retransmitindo para a Rádio ONU e para a Rádio Minas. Isso. Bem, Ficando famoso. Vamos lá. O programa Agora José pode ser acessado no Facebook, Programa Agora José, ou pelo Twitter, Também. Programa Agora José, E agora José. e pelo nosso canal aí no YouTube. Exatamente. O programa é Agora José. Bom, a gente vem discutindo as metas do PNE, Plano Nacional de Educação, e hoje nós vamos falar sobre a meta 10. Exatamente. Que fala sobre a EJA integrada. Falei certo. A EJA integrada à educação profissional. Né? Bom, qual é a meta 10? Boa pergunta. A meta 10 é o seguinte: oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Ou seja, fazer um EJA já voltado para essa integração profissional. Bom, como está hoje? Dados de 2013. A porcentagem de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental integradas à educação profissional atualmente é de 0,8%. A meta para 2024 é chegar a 25%. É uma meta bastante ambiciosa em função dos atuais 0,8, né? Já a porcentagem de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino médio integradas à educação profissional atualmente é de 3,1%. E pretende-se chegar a 25%. Também não deixa de ser ambiciosa. Bem ambiciosa. Né? Lembrando que o final do PNE se dará em 2024. Hoje nós estamos em 2014 para 2024, são 10 anos. Bastante tempo. Mas, né? Depende de políticas públicas, né? Nós temos aí praticamente 2 governos e meio, né? Exatamente, sabe-se lá o que vai acontecer. E a bomba vai estourar nesse meio. Vai mesmo. Daqui 2 governos tem tempo ainda. Aí o próximo tem tempo, aí não tem mais tempo, eu quero ver. Aí é quando vai ser feito o balanço geral desse decênio. O interessante disso tudo, Guedes, não sei se você concorda comigo, mas... Concordo, vindo de você eu concordo. Se a gente tomar como exemplo o PNE anterior, que eram 200 metas, obviamente que ninguém ia conseguir cumprir. Quanto foi cumprido daquilo? E o que não foi cumprido, por que não foi cumprido? E quem se responsabilizaria por isso? Ninguém. É a mesma coisa. É como o professor... Vai chegar em 2024 e é a mesma coisa que não tivesse sido falado nada. O problema é como o professor Demerval Saviani ele coloca, né? O PNE... ele é muito mais uma carta de intenções do que realmente uma política pública. Uma lei. Ele é uma lei, ele está aqui em forma de lei. Ele é uma lei, mas ela não prevê punição para quem não faz cumprir. Se quiser, né? Ela não prevê punição para quem não cumprir. Mas a população acompanha e a punição será a não reeleição desse governo. O escambau. Porque nem os próprios candidatos atuais... eles não tocam nesse assunto. Não tocam nesse assunto. Eles sabem que a coisa é feia. É sempre aquela discussão abstrata, né? Não, educação é prioridade no meu governo. No meu governo, não, educação é prioridade. No meu governo, a rota andava na rua. A rota na escola. A rota na escola. A rota em qualquer lugar, né? Para chegar ao cumprimento dessa meta 10, nós temos 11 estratégias. Então vamos lá. A primeira estratégia fala sobre a formação profissional inicial. Manter Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica. Eu não entendi muito bem. Manter Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos, certo, EJA, voltado à conclusão do ensino fundamental
e a Tá. formação Agora entendi. profissional inicial. Agora entendi. né? Você vai fazer A EJA integração. e já em seguida ser direcionado então à escola técnica, por exemplo, É. para ter uma profissão, né? Uma das tentativas de fazer isso é a elaboração do material didático chamado EJA no Mundo do Trabalho. né? E São você os- vê que essa meta 10, se você pensar, ela tem tudo a ver com a meta 8, que tem tudo a ver com a meta 9. as três É uma estão sobreposição É. de coisas, né? Já a estratégia 2 fala do nível de escolaridade do trabalhador, né? Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando o quê? A elevação do nível de escolaridade do trabalhador e das trabalhadoras, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? A 10.2 é tudo a ver com a 10.1. Sim. É o que a gente já viu, né? Todas essas metas que a gente Dessa. discutiu até agora, é que às vezes a coisa parece que chove no molhado, né? É o Já caso- falou é e o volta caso- a falar a é o mesma caso coisa. dessa. Né? Volta a É o falar a caso mesma coisa. Então vamos para 3. Atendimento a populações itinerantes do campo das comunidades indígenas e quilombolas. Bom, agora especificamente, né, a população do campo, né? Porque antes nós já falamos disso aí, mas não tinha a ver exatamente com isso, com o agora é a EJA, mesma com a coisa do EJA para o trabalhador, né, do campo e dos indígenas e quilombolas. Então, fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional em cursos planejados de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive da modalidade de educação à distância. Ah, lembra que nós falamos no programa passado, se eu não estou enganado, que nós falamos da possibilidade de ter, visto que o Brasil é imenso, de uma educação à distância. Né? Então o EJA à distância, por exemplo, é mais difícil, porque sozinho, fazer sozinho é complicado. Indo à escola com outros colegas, etc., com o professor, para esse pessoal da EJA, né? E se você pensar em EJA e do campo e quilombola, né? E indígena, somando tudo isso, né? Você tem uma complexidade maior. O que eu enxergo aqui, Omar, é que pode-se utilizar, por exemplo, das igrejas, né? Você tem algumas comunidades espalhadas e no centro dessas comunidades você monta ali um telecentro, por exemplo, Isso. né, isso, equipado para receber essa população. Isso. Né? Então você montando esses telecentros, você pode reunir essa galera e fazer a modalidade E à nas distância. comunidades indígenas, na quilombola, né? Você Campo. dos campos ter telecentros, né? Que pode ser utilizado. Voltando a isso. Pode ser utilizado igreja, pode ser utilizado sindicato, pode ser utilizado assistência social do município, Isso. algum lugar que concentre essa infraestrutura Uhum. para que essa população venha e se utilize das E ferramentas à aí distância. nós temos uma coisa importante, porque a gente tem muito, isso todo mundo sabe, que os evangélicos eles têm missão, ou missões em várias comunidades indígenas por aí. Sim. Eu acho que é uma das religiões mais atuantes nesse Não campo. não só os evangélicos, mas aí abre para Né? qualquer. Mas eles são mais notório, eu tenho visto bastante isso aí. Então, isso é essa uma... igreja, isso aí, né? Essa igreja mesmo, tendo então o telecentro ali na igreja, já que todo mundo vai afluir ali, o pessoal vai afluir para a igreja, é uma maneira de trazer a essa comunidade esta possibilidade. Agora, É uma estratégia. se você, isso entraria como parceria, Sim, são parcerias. porque lembrando, o Estado é laico. Ah, não, mas aí independente de Então- religião, o que interessa aqui é outra coisa. O que interessa aqui é a formação do sujeito Sim. no campo, no campo É que não escolar. se pode confundir uma Não, coisa com a outra, Uma né? coisa não tem nada a ver. Não deve ter Não nada a ver deve, com a né? outra. Não deve.
Vamos lá. Quarto item, atendimento a pessoas com deficiência. Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Essa é uma parte que é bastante deficitária. Falar em deficiência, né? Ela é deficitária não só na parte da EJA, que a gente está falando, mas também da escola regular. Nós sabemos que nossos prédios não são adaptados às pessoas com deficiência, quer seja física ou mental, né? Agora você imagina uma população no campo, pessoas do campo, né? Pessoas do campo, indígena, campo indígena, né? Negro, por exemplo, e ainda com deficiência. Imagina uma pessoa com tudo isso. Rapaz, é complicado, porque não existe política nenhuma a respeito disso. E o PNE tá se dando conta de que precisa isso. Mas quem vai fazer tudo isso? É somente a educação que tem que fazer isso? Ou isso faria parte de uma política pública maior? Óbvio, a educação pode estar ali como um foco, mas uma política pública maior do município, de ter esse enfoque aí para facilitar essas pessoas. Ah, mas ó, tem meia dúzia de pessoas nessas condições. Pô, mas tem. Certo? Mas tem. Então seria um curso da EJA, mas já adaptado com as pessoas com deficiência. Tudo isso aí. Dentro desse centro comunitário, como a gente falou, né? O telecentro. Né? Só falta o camarada ser cego, né? Aí não adianta colocar televisão, né? Tem o surdo auditivos, tem que ser, né? O surdo, por exemplo, surdo mudo. Uma das metas não é a Libra, que nós já vimos. A educação bilíngue. Exato. Elas estão atreladas, uma não é separada da outra. Então, olha, não são 200 metas, são 20, mas elas ambiciosas. Sim. Ambiciosas. Que, como a gente sempre fala, vai requerer uma mobilidade muito grande e uma integração muito forte dos sistemas federal, estadual, municipal. Isso tudo e particular, né? Também, claro. E do terceiro setor. Então, ou seja, um esforço coletivo. Exato, é o que eu ia falar agora. Isso seria muito bonito, e é bonito, mas seria mais bonito se os governantes, aquelas pessoas atuantes, empresários, etc., estivessem realmente voltados para o próximo, para o outro, que a gente sabe que não é verdade. Esse é o detalhe, a gente sabe que não é verdade. Então as metas são ambiciosas? São sim. Estratégias mais ainda. Agora, depende da boa vontade deles, né? Aliás, como a população com deficiência, os quilombolas ou os indígenas, são a minoria, e nós sabemos, minoria, basicamente, não tem voz ativa. E se falam alguma coisa, ninguém escuta. Não representa assim, né? Não tem um peso na reeleição, por exemplo. Vamos lá? Rede física agora, né? Item 5, rede física. Implantar Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos, integradas à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência. Isso também é a meta que está, também é uma estratégia que está lá na educação básica. Exato. Né, que é a rede física. Né? O acesso da pessoa com deficiência é necessário, é lógico que tem que ter. Você vai pensar na rede física, faz um prédio de 3 andares, tudo com escada. Aí o deficiente físico vai olhar assim, de cadeira de roda lá na porta, assim, olhar pra... Como é que eu chego lá, né? É óbvio que não... né? Pode ir? Vamos embora. Mais uma. Item 6. Diversificação curricular. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho,
e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da cultura e da cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas. Sem dúvida, aí já tem que ter um currículo diferente próprio, do currículo da educação básica das crianças, ainda mais de integrado 0 à a profissão, 17 né? anos. Integrado Sem à dúvida, profissão, tem que haver essa diversificação, não tem a menor dúvida. diversificação curricular. Isso E é na prática, em alguns lugares, como por exemplo no estado de São Paulo, eu vejo isso acontecendo. Mas o Brasil não se limita ao estado de São Sim. Paulo, a discussão ela é bem ampla. E ela é né? bem específica para determinados locais, né? Então tem que haver uma diversificação curricular mesmo, não tem a menor dúvida. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Não é uma coisa que tá pronto, você estrala o dedo, o negócio está tudo bonitinho lá. Não tá, não. Muito estudo e tempo até sair alguma coisa de concreto ali. Por isso que vai até 2024. Né? Item 7, na mesma linha, material didático. Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, Acabamos de falar. os instrumentos de avaliação, já foi dito Também. né? O acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos, articulada à formação profissional. Você vê que é um segmento todo específico, né? Tem A que EJA ser, né? atrelada à formação profissional. Vai desde a produção do material didático, que a gente acabou de falar isso aí agora, que não é uma coisa que você estrala o dedo e está feito. E cada local no Brasil tem a sua especificidade, não é assim. São Paulo tem uma necessidade, no Acre tem outra. Claro. São diferentes. Então o material tem que ser adaptado para isso. Não é o que se fizer em São Paulo serve lá. Não vai servir. Até porque se ele está ligado ao mundo do trabalho... Exato, lá é outra coisa. É diferente, Lá- uma outra lá questão econômica. Você tem lá um extrativismo e tal, etc. São Paulo já quase não existe mais isso. E se a gente for comparar a capital com o interior, o currículo também tem que ser diferente. Também é porque são diferente. especificidades A diferentes. zona rural, né, com a zona urbana, são necessidades diferentes, portanto, material diferente. Essa articulação curricular, ela teoricamente, ela está prevista. Na prática, né, infelizmente o que acontece não é isso. Esse é o que eu escrevi essa semana, né, o título do artigo é Reflexões sobre o Currículo, e o que a gente observa é que existe toda uma orientação pedagógica para que o currículo seja diversificado e que atenda às necessidades da sociedade local, mas na prática é o mais do mesmo. O currículo vem de cima para baixo. Você vê uma generalização, né? E E aí cada um aplica se aquilo. adapta do jeito que quiser. Quer dizer, no estado de São Paulo, por exemplo, vem o currículo e... Não só no estado de São bom, Paulo. em qualquer outro lugar. Aqui na Grande São Paulo você aplica, mas lá no interior de São Paulo, do estado, com outra necessidade, você vai usar o mesmo programa? Complicado, hein? Quer dizer, uma base comum até pode ser, né? Uma base comum e depois a especificidade para cada local. O item 8 fala sobre a formação inicial. Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulada à EJA, em regime de colaboração e com apoio das entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. Bom, a gente já falou alguma coisa a respeito quando nós falamos das empresas trabalharem com isso, né? Tem lá uma legislação que promova isso nas empresas. E agora também aí está falando a respeito das pessoas com deficiência, né? Já que nas empresas também possuem pessoas trabalhando já, né? Felizmente, com deficiência, né? Mas tem que haver uma articulação com esses setores. Item 9. Assistência social, financeira e psicopedagógica. Institucionalizar Programa Nacional de Assistência ao Estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que
contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Bom, a gente poderia modificar um pouquinho esse item e estender isso para o ensino regular. Sim, claro. Né? Assistência social e psicopedagógica para os alunos que aí estão no ensino regular, que hoje não existe. Na prática, não. Não existe. Você tem um problema com um aluno, um problema psicopedagógico, você não sabe o que fazer com ele, porque não tem ninguém especializado, ninguém que possa atender, você não sabe para quem encaminhar aquele aluno. Às vezes até encaminhado para o conselho tutelar, mas na verdade é um problema psicológico que ele deveria ser tratado diferentemente. Então é um item que poderia ser, né, expandido para o ensino regular também. Não só do EJA, né, mas para todos. E é necessário também, né? Sem dúvida. O item 10, atendimento às pessoas privadas Lá de liberdade. voltamos de novo pro pessoal que está... Que é o Chilindró. que a gente acabou de falar na meta 9, né? Atendimento às pessoas privadas de liberdade. Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional, de modo a atender as pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. É Já mais foi do mesmo, né? discutido, é. Mais do mesmo. Por fim, reconhecimento. Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. Bom, aí é uma consequência, né? O mecanismo de reconhecimento é uma consequência de todos aqueles itens que a gente já falou. Uma vez feito, nada mais do que justo, né? Bom, essas foram as estratégias para o item 10 do PNE, a meta 10 do PNE, que é EJA integrada à educação profissional. Isso. Né? Faltam só 10 metas. Para a gente fechar as 20 metas. Isso. Se você não lembra quais são as 20 metas, você pode entrar Acesse no site. os links aí que a gente está disponibilizando e conheça um por um. Você né? tem o observatório do pne.org.br e no nosso próprio canal do YouTube, o nosso primeiro programa sobre o PNE, Isso. a gente trata dessas 20 metas. Tem um geralzão, né? Tem. Que é a introdução ao PNE. As 20 metas, depois a gente vai especificando cada uma delas. E se você utilizou um dos nossos vídeos, aprovou, não gostou, detestou, ou, né, como já escreveram para nós, acertou duas questões relativas ao PNE, porque assistiu o nosso vídeo, coloca lá no nosso canal do YouTube, pelo amor de Deus, que é pra gente saber. Não fica, né, mandando mensagenzinha aí pra, né, manda lá pra nós, lá, põe lá, que a gente quer saber se deu certo, ok? E é isso aí. Vamos para mais uma. Vamos para o intervalo. E a gente volta agora com a programação normal logo depois do intervalo, a respeito de algumas notícias que a gente coletou aí durante a semana, tá bom?